Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Nós recebemos muitos e-mails através do canal no YouTube, do nosso blog. Não conseguimos responder a todos. Temos as nossas atividades profissionais que nos exigem bastante, além dos compromissos no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. De toda sorte, muitos dos e-mails que nos vêm nos servem de estímulo, para estudo e pontualmente desenvolvemos algum tema que é sugerido ou é questionado desses e-mails que a gente recebe. Recentemente, recebi um e-mail do irmão perguntando por que nós, no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, cultuamos mais do que 7 orixás e que a Umbanda seria centenária, teria 7 orixás. E ainda nos questionando algumas qualidades de orixás que a gente cultuaria, como por exemplo Oxaguian ou Inhaçã, que não teriam sido tratados pela literatura anterior e que esses orixás seriam do candomblé. Bom, vamos esclarecer primeiro o seguinte: existem muito mais do que 7 orixás. Inicialmente, dentro de uma estruturação de rito no grupo de Umbanda do Triângulo da Fraternidade, nós bebemos na fonte da Umbanda esotérica, aonde a gente veio dessa raiz. Tivemos uma formação com algumas iniciações, digamos assim, dentro da lei de Umbanda, com o nosso grande amigo, instrutor, pai, que foi Roger Feraldi, que as luzes de Aruanda tenham, e que, por sua vez, vinha da Umbanda esotérica. Então, a estruturação, dentro de uma perspectiva mais da Umbanda esotérica, naquele momento, era de se cultuar 7 orixás. Assim como também aprendemos com Roger Feraldi os fundamentos do jogo de búzios, que é uma adaptação da sabedoria de Fá aqui no Brasil, que por sua vez acreditamos que Roger Feraldi tenha auferido esses conhecimentos também junto com a Umbanda esotérica do velho Mata, pai Mata e Silva, que jogava o Ponifá e era um estudioso da sabedoria de Fá. Por que eu estou comentando isso? Porque é necessário que nós respeitemos as nossas raízes. Cada agrupamento de Umbanda tem um ângulo de interpretação do sagrado, alguns ângulos de interpretação do sagrado, onde se organiza internamente os seus rituais, e que é a mola propulsora maior da Umbanda, que dá força para a Umbanda, que é essa grande diversidade dentro, obviamente, de um núcleo central que seria os fundamentos da Umbanda deixados pelo Caboclo das 7 Encruzilhadas, quando da fundação da nossa religião, que teve dia certo e hora para ser anunciada no plano terra, e que gravita no seu entorno essa diversidade de ângulos de interpretação, dependendo de cada dirigente, de cada sacerdote. Nós cultuamos no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade vários orixás: Obá, Inhaçã, Oxaguian, que é o Oxalá novo, Oxalufã, que é o Oxalá velho. Alguns orixás se desdobram em qualidades que nós não vamos mencionar agora, que não é o foco desse vídeo, mas que nos dá muitas perspectivas de entendimento da movimentação de energias, dessas potestades sagradas que para nós são os orixás, e que é um compromisso que nós temos junto com as demais vertentes que influenciam, ou raízes que influenciam Umbanda na sua multicultura étnica, digamos assim, que todos os povos, todas as culturas são bem-vindas na Umbanda. Nós temos um compromisso no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade com essa raiz mais nagô-iorubana, como elemento de rito que organiza as nossas liturgias. Há que se considerar que orixá são aspectos sagrados para nós que vêm
do Deus único, independente do nome que a gente dê para esse Deus, que se manifestam como forças da natureza. Orixás, dentro da nossa perspectiva, não são espíritos, consciências individualizadas, e nenhum homem, nenhuma religião é proprietário dos orixás. Então não existem orixás do candomblé, ou do batuque, ou de outra instituição, que todas elas nós temos profundo respeito, mas os orixás são livres, são aspectos do Criador, e que cabe a cada casa ter o seu fundamento, a sua fundamentação de culto, para chegar até este sagrado, fazer esta mediação, esta ligação entre o plano espiritual, o Orum, e plano terra, o Aie. Bom, dito isso, hoje nós vamos falar sobre Exu Treme Terra. Temos cultuado, ao término dos nossos trabalhos, nossos cânticos, nossas reuniões internas após os atendimentos públicos, regularmente cantamos para Exu Treme Terra. E afinal, qual é o trabalho que Exu Treme Terra faz? Qual é a finalidade? De que forma? É isso que nós vamos tentar, em breves palavras, esclarecer nesse pequeno vídeo. Fizemos aqui um texto, um pequeno roteiro, para nós não nos perdermos nas ideias e sermos mais objetivos. Bom, todo o falangeiro, todo espírito que comparece no nosso espaço sagrado para vibrar, para atuar nos médiuns, ou não, porque muitos espíritos só atuam no astral, eles estão enfechados numa linha de trabalho e num orixá. Então nós entendemos, por exemplo, que a linha dos boiadeiros, dependendo da casa, pode ser Oxóssi, pode ser Xangô. Há situações que a gente chama assim, que a entidade está virada, está atuando em Exu. Então um caboclo Pantera Negra, por exemplo, que na nossa casa consideramos de Oxóssi, em outra casa ele pode estar virado, digamos assim, entre aspas, é o jargão popular, e atuando como Exu. Assim como outras entidades que seriam os entrecruzamentos vibratórios que existem nas suas tarefas. Especificamente o Exu, nós estamos falando de entidades que atuam na vibratória de Exu e que se denominam nesse nome simbólico Exu Treme Terra. Não é um caboclo Treme Terra que estaria virado ou atuando, é um caboclo de Xangô que estaria atuando como Exu. E qual é o trabalho e qual é o orixá que rege o trabalho dos Exus Treme Terras? Na nossa perspectiva das vivências que nós temos internamente no nosso abaçá, pela observação e pela orientação que tem nos saído, seria o orixá Omulu ou Baluaê, que rege a atuação dessas entidades, desses Exus que se denominam Treme Terra. Primeiro porque o elemento terra, que é o mesmo elemento de Nanã, junto com a água, né? O elemento terra é o elemento, o ponto vibrado da natureza onde esses Exus atuam. E de que forma eles atuam? Basicamente, os Exus Treme Terras manipulam as energias densas deletérias que ficam no final dos atendimentos, dos aconselhamentos, que são oriundos dos tratamentos das enfermidades dos consulentes. Então, há um deslocamento, uma descarga de morbos e enfermidades do perispírito dos atendidos, dos consulentes e espíritos desencarnados, energias negativas, essas fluidos, morbos que ficam provisoriamente alocados nos campos de força dentro do abaçá e que ao final da gira isso tem que ser deslocado para a natureza, transmutado, retornando à Mãe Terra. Então, nesse caso específico, enfermidades, morbos no perispírito, processos de malefícios, feitiços e encantamentos que podem gerar doença no consulente, se ele tiver merecimento, são deslocados por essas entidades que se denominam Exu Terra para os campos de força
da natureza onde esse elemento prepondera. E o magnetismo da Terra, o magnetismo telúrico da Terra, a própria força gravitacional existente, que ela tem uma repercussão etéreo-astral, serve como força decantadora de energias negativas. Então, a Terra, tendo energias ígneas, porque o centro da Terra é fogo, e energias aquáticas, porque a Terra não é uma terra seca, ela tem a sua umidade, o seu humus, a sua vitalidade. Então, nesse mecanismo de atração, de magnetização, ela decanta esses morbos, esses fluidos que são deslocados pelos Exus treme-terras, e isso vai decantando, volta para a natureza, assim como o humus, que acaba sendo alimento para a germinação das sementes na terra. Então, nada se perde, tudo se transforma. Claro que a atuação de Exu, ele não é somente decantadora, ele também pode atuar vitalizando, ou seja, no momento que uma energia, um fluido é deslocado, né, do campo perispiritual do consulente, abre seu campo vibratório para atuação benfeitora, vitalizadora. Aí os caboclos trabalhando, os pretos velhos, os orientais, os boiadeiros, os ciganos, nos processos de cura, onde eles vitalizam esses locais, esses órgãos no duplo etéreo e no perispírito, após o deslocamento desses morbos, dessas enfermidades. Basicamente, assim, em linhas gerais, seria esta a forma de trabalho dos Exus treme-terra, que literalmente eles fazem uma trepidação, né, no astral desses campos de força, deslocando, direcionando isso para a terra, sob a égide do orixá Omulu ou Baloaê. Atua em par com os Exus treme-terra, o orixá Obá, que é o orixá que simbolicamente é como se fosse a guerra. E o Obá atua no seu poder de irradiação sagrado no mental desses seres que porventura ficam retidos nos campos de força do agrupamento no astral, do terreiro de Umbanda no astral, que existe campos de força, fazendo com que o conhecimento equivocado, o conhecimento que é usado, contrariando a lei de equilíbrio do campo de força dos orixás, seja decantado no mental desses seres, digamos assim, desses magos da mão esquerda, fazendo com que eles percam o seu poder mental de ativação de determinados trabalhos feitos, encantamentos e feitiços que estão vibrando no plano astral. Quando nós fornecemos o elemento, que ele é encantado por palavras mágicas, através da força mental de determinados magos, em malefício de outro, na verdade o elemento ele é o fornecedor de energia, de fluido, mas esses campos de força têm poder magnético através da força mental do mago desencarnado, que dá apoio àquela oferenda na terra, aquele encantamento, e isso fica vibrando. Então, o poder mental que está ativando isso aí, Obá vai lá e desconstitui, né? Desvitaliza essa força mental, e ao mesmo tempo Exu treme-terra vem, desloca esses fluidos, esses morbos para o campo de força da terra, e isso se desintegra ao final dos trabalhos. Espero ter esclarecido um pouco o trabalho desses amigos que nos dão tanta cobertura espiritual, e cada Exu tem a sua tarefa, tem a sua especificidade de trabalho e anda par e passo aí com toda essa gama de orixás que a gente cultua e que é necessário a vivência, o estudo, a orientação, o fundamento para nós compreendermos isso no processo magístico que acontece na movimentação de energias no plano astral. O nosso saravá fraterno,
que Oxalufã, que Oxaguian, que Oxalá nos ampare sempre, que Jesus, o Cristo, que é simbolizado na pomba branca, que é o símbolo de Oxalá e de Oxalufã, esteja sempre nos orientando, nos guiando, e que cada vez mais as diferenças sirvam para nos unir num único propósito, que é a manifestação do Espírito para a caridade. Nosso saravá fraterno, até a próxima oportunidade.